Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre conjuntos. Vamos relembrar aqui o que é um conjunto. Conjunto não está necessariamente ligado com matemática. Um conjunto pode ser de qualquer coisa, tá? Por exemplo, se eu pegar esse monte de canetinha aqui, eu posso dizer que o conjunto de canetinhas é formado por uma canetinha verde clara, uma canetinha rosa, uma canetinha cinza, uma canetinha verde escura, uma canetinha preta e uma canetinha azul. Esse é o conjunto das minhas canetinhas. Isso é um conjunto de elementos, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um outro conjunto de elementos aqui, ó. O conjunto dessas argolinhas coloridas é o conjunto formado por duas argolinhas vermelhas, duas argolinhas amarelas, uma argolinha bege, uma argolinha verde e uma argolinha azul, tá bom? Isso aqui é um conjunto de elementos. Então, um conjunto nada mais é do que uma coleção qualquer de objetos. A definição de conjuntos é justamente essa aqui que eu estou colocando. Conjunto é uma coleção de objetos. Ele é constituído de objetos que são chamados elementos. Tudo que está dentro do conjunto é chamado de elemento. A ideia de conjunto, gente, é uma das ideias mais básicas da matemática. À medida que você se aprofunda no estudo da matemática, você vai ouvir falar de conjuntos numéricos, conjuntos de pontos em uma reta, conjunto de números naturais pares, conjunto de números naturais ímpares, conjunto de números que satisfazem a solução de um tipo de equação, entendeu? Existem vários tipos de conjuntos na matemática, mas o conceito de conjuntos, ele não está só ligado com a matemática, é um conceito que a gente usa no nosso cotidiano para determinar o plural de várias coisas, tá bom? Então, por exemplo, se eu falar para você que o conjunto C é o conjunto formado pelas vogais, eu vou representar esse conjunto como A, E, I, O, U, tá bom? Geralmente, um conjunto é representado entre chaves, tá bom? Os elementos do conjunto ficam entre chaves e são separados por vírgulas. Então, nesse caso aqui, C é o conjunto formado pelas vogais do alfabeto, tá bom? Vou fazer mais um conjunto aqui. O conjunto B vai ser o conjunto formado pelos números de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os objetos que formam os elementos desse conjunto aqui são os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eles são representados entre chaves. O nome do conjunto geralmente é uma letra maiúscula, tá bom? E os elementos do conjunto sempre são separados por vírgulas, tá bom? Então, nós indicamos o conjunto escrevendo entre chave os seus elementos separados por vírgula, tá bom? Vamos supor que eu te dê um conjunto que seja chamado de D e que esse conjunto seja formado por todos os números de 1 até todos os números maiores do que 0 e menores do que 99. Vamos supor, tá bom? Todos os números naturais maiores do que 0 e menores do que 99. Então, vai 1, 2, 3. Será que eu preciso escrever 99 números aqui? Não, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. 98, 99, fecha. Isso aqui, gente, quando eu tenho reticências, eu quero dizer que continua. No português e na matemática também, continua, tá? Isso quer dizer o quê? Que esse conjunto é formado por todos os números que vão de 1 até 99, tá bom? A gente usa reticências quando a gente está falando sobre um conjunto muito grande e a gente não quer escrever o conjunto todo, a gente consegue representá-lo assim, tá bom? Tem algumas maneiras que a gente usa para representar os elementos de um conjunto, tá? Isso é muito importante, tá? Vou escrever aqui, eu quero que vocês escrevam também. Um conjunto A e um elemento X pode ser
que x seja ou não um elemento do conjunto. Ah, professora, buguei. Tem mais nada a ver com canetinha isso. Realmente não tem mais nada a ver. Agora é a maneira como a gente vai usar isso. Um conjunto, ele é representado por uma letra maiúscula e geralmente os elementos de um conjunto são representados por letras minúsculas. A gente diz que um elemento, ele pode pertencer ou não pertencer a um conjunto, tá bom? Então, vamos lá. Se x for um elemento que pertence ao conjunto A, nós vamos indicar assim, x pertence a A, tá bom? O elemento x pertence ao conjunto A. A gente vai usar esse ezinho aqui. Se o elemento x for um elemento que não pertence ao conjunto A, eu vou dizer x não pertence a A. Esse ezinho cortado representa não pertence, tá bom, gente? Isso é muito importante, tá, pessoal? Esse ezinho cortado quer dizer não pertence e esse ezinho aqui quer dizer pertence. Um elemento pertence a um conjunto ou um elemento não pertence ao conjunto. Vou dar exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que x seja um número decimal e A seja o conjunto N. Lembrando que o conjunto N é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado por números inteiros positivos, tá bom? 0, 1, 2, 3, 4, infinito, beleza? Então, se eu disser para você que x é um número decimal, por exemplo, 0,5, e que A é um conjunto, é o conjunto N, então x não pertence a A, tá bom? Porque x é um elemento que não está no conjunto dos números naturais. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Um outro conceito muito importante sobre conjunto é o conceito de conjunto universo, tá? O conjunto universo, ele é o espaço amostral, tá bom? Vou escrever aqui. Conjunto universo. Aí eu vou botar aqui igual a espaço amostral. Professora, eu não sei o que é conjunto universo e também não sei o que é espaço amostral. Então, você não me ajudou em nada. Beleza. Dependendo do que a gente está estudando, por exemplo, se a gente está utilizando geometria plana, o que é o nosso espaço amostral na geometria plana? O nosso espaço amostral, por exemplo, são pontos, retas, entendeu? Polígonos. Isso é o nosso conjunto universo, tá bom? Quando nós estamos falando de números, o nosso conjunto universo pode ser o conjunto dos números naturais. Por exemplo, x pertence a n, quer dizer o quê? X é um número natural, tá bom? X pertence ao conjunto de números naturais. O nosso espaço amostral, o nosso conjunto universo, é o conjunto dos números naturais, tá bom? Um outro conjunto universo muito utilizado quando nós estamos falando sobre conjuntos numéricos. Conjunto universo real. X pertence a R, ou seja, x é um número real. O que é um número real, gente? Um número real é um número que pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser decimal, entendeu? Tudo isso faz parte do conjunto dos números reais, tá bom? Então, quando eu digo que o espaço amostral ou que o conjunto universo é R, isso quer dizer o quê? Que seja lá qual for o elemento que eu colocar lá, esse elemento tem que ser um número real, tá bom? Se o meu espaço amostral for N, isso quer dizer o quê? Que seja qual for o elemento em que eu colocar dentro desse conjunto, esse elemento tem que ser um número natural, ou seja, um número que não tem vírgula,
um número que é positivo, tá bom? Ah, isso funciona também para elementos do cotidiano? Sim, por exemplo, o meu espaço amostral aqui, vamos supor que seja uma papelaria. Qualquer elemento que eu pegar tem que ser vendido numa papelaria. Vamos supor que eu esteja falando sobre o conjunto de frutas. O meu espaço amostral são os alimentos. Então, se eu pegar um conjunto de frutas, de legumes, de verduras, eu estou trabalhando no meu espaço amostral, que é alimentos, tá bom? Isso também é um conceito muito importante. Bom, eu vou terminar o vídeo por aqui, vou continuar falando sobre conjuntos nos próximos vídeos, e eu quero trabalhar com vocês também uns outros conceitos, como conjunto vazio e subconjunto, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, que esse já está meio grande, tá bom, pessoal? Espero vocês na próxima aula, estou aqui para qualquer dúvida.